Então, olha que interessante, ó. É que é importante observar que o estabelecimento da corrente elétrica só foi possível quando houve movimento relativo entre o solenoide e o ímã. Ou seja, só apareceu corrente quando eu movimentei o ímã, tá? Que por sua vez provocou a variação da intensidade do campo magnético no interior da solenoide. Então, o que acontece? Quando ele movimentou, ele aumentou o campo magnético quando ele estava aproximando. E ele diminuiu o campo magnético quando ele afastou o ímã. Tá? Quando o campo magnético ficou parado dentro da solenoide, aquele campo ele era uma constante, ele não mudava, né? Porque o campo magnético do ímã, se eu tenho ímã, o campo magnético dele não vai se alterar, sempre vai ser aquele mesmo. Então, quando o campo magnético foi constante, ou seja, ele não variou de valor, ele não aumentou e nem diminuiu, ele marcou corrente elétrica nula, ou seja, não tem corrente quando tem um ímã parado, em repouso. Então, considere que agora duas bobinas próximas uma da outra, uma delas conectadas a uma pilha e a uma chave e a outra apenas ligada a um perímetro, como mostrado na figura a seguir. Então, olha esse outro exemplo aqui, ó. Ele ligou uma bobina em um amperímetro e ele ligou uma outra solenoide, né, ó, bobina, desculpa, duas bobinas aqui. Uma bobina ligada num circuito. O que acontece? Essa chavinha aqui, quando ela é acionada, eu tenho um circuito fechado e passa a corrente nesse fio, correto? A corrente que passa nesse primeiro exemplo aqui, ó, vai gerar esse campo magnético aqui dentro da bobina, não é? Ó? Por quê? Porque é a corrente que está passando nesse circuito, vai entrar nessa solenoide e vai gerar um campo magnético, certo? O campo magnético gerado por essa bobina vai estar passando por essa outra bobina, o que vai fazer o quê? Gerar corrente elétrica nessa outra bobina aqui. Olha que interessante o princípio desse circuito. Dá um nó na cabeça. Vamos entender de novo isso aqui. Eu tenho dois circuitos, certo? Um circuito eu tenho um gerador de energia, que é essa pilha aqui, ó. Então eu tenho um gerador e eu tenho essa chave C, tá? Ó. Tem um circuito fechado. Essa chave estava aberta. Quando eu tenho chave aberta, eu não tenho um fluxo de elétrons, eu não tenho corrente elétrica. Quando ele fechou essa chave, ó, a chave está fechada. Então eu tenho um circuito fechado. Quando eu tenho um circuito fechado, quer dizer que a corrente elétrica está percorrendo por todo o circuito, inclusive pela bobina. A corrente elétrica que passa pela bobina gerou esse campo magnético aqui, ó, que vocês estão vendo. Automaticamente, esse campo magnético, quando ele entrou em contato com essa outra bobina aqui, ó, o que aconteceu com essa outra bobina? O campo magnético da bobina do primeiro exemplo vai criar corrente elétrica nesse circuito aqui, ó. Por isso, com o amperímetro aqui, ele está marcando um certo valor de corrente elétrica, tá? Por quê? Graças ao campo magnético produzido pelo circuito anterior, certo? Ficou claro, pessoal, essa parte aqui da indução? Então, no primeiro exemplo, a corrente gerou o campo. E o campo gerado no primeiro exemplo vai gerar corrente no segundo exemplo. Então, é um sistema, como se fosse um conjunto de circuitos, né? São circuitos distintos, mas eles têm essa relação. Certo. Continuando aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, ó, ele é parecido com um dos transformadores que eu vou explicar na aula que vem, tá? Ele pegou um fio, enrolou num objeto de ferro, tá? Esse objeto em azul aqui, ó, é um objeto de ferro, tá? Ó. Ferro. O que ele fez? Ele passou dois fios nesse objeto de ferro. Aqui eu tenho um gerador, vocês estão observando aqui, ó, tem um gerador de energia, tá? Tenho dois geradores
e eu tenho um circuito onde tem relação com esse fio aqui. A chave está aberta. Quando eu fechar a chave, ou seja, eu colocar a chave aqui, ó, eu vou fechar o circuito. Alguém pode me explicar o que vai acontecer? Quando eu fechar essa chave aqui, ó, Vai ter corrente elétrica. vai ter corrente elétrica. E o que essa corrente elétrica vai fazer? Vai fazer com que crie um campo magnético na primeira Isso. e que vai passar para o outro. Exatamente. O campo magnético gerado por essa bobina aqui vai estar em contato com o ferro. O que acontece quando eu tenho um material de ferro dentro de uma bobina ou dentro de uma solenoide? Ele intensifica o campo, não é? Ele deixa o campo muito mais alto do que ele realmente é. Então, esse material de ferro faz com que esse campo muito alto chegue até esse outro fio. E esse campo muito alto que vai chegar até esse outro fio vai gerar corrente elétrica, o que vai fazer o amperímetro fazer uma certa leitura, tá? Então, esse é o princípio da indução eletromagnética, ok? Para entender melhor a indução, vocês precisam entender o que é o fluxo magnético, tá? O que é o fluxo? Quando eu falo assim para vocês, ó, segue o fluxo, tem uma caminhada, uma procissão da igreja na rua. Aí você pergunta, para onde está indo? Aí a pessoa fala, segue o fluxo. O que você consegue definir o que é fluxo? Fluxo. É o lado que ele está seguindo. É o lado que ele está seguindo e também tem a ver com o fluxo. É um fluxo de, vamos supor, nesse caso da procissão, é um fluxo de pessoas, ou seja, várias pessoas estão indo para a mesma direção. Então, quando a pessoa fala para você, segue o fluxo, você vai andar junto com essas pessoas. Se eu falo que esse ano teve um fluxo maior de pessoas que ano passado, isso quer dizer o quê? Se o fluxo da procissão desse ano foi maior que o fluxo da procissão do ano passado. Teve mais pessoas. Teve mais pessoas, né? Então, pensando nesse raciocínio de o que é fluxo, o fluxo magnético é o que então? O que vocês acham que é o fluxo magnético? É pro lado fazendo a associação com o que a gente falou agora. Mais partículas. Exatamente, agora muito bem. O fluxo magnético ele tem a ver com a quantidade de campo magnético que vai passar por um determinado local, tá? Assim como a gente falou que o fluxo agora da procissão, demos esse exemplo, quando eu falo que o fluxo é maior, quer dizer o quê? Que tem mais campo magnético passando por aquele fio, passando por aquela seção, tá? Então, para descrever com mais detalhes sobre a indução eletromagnética, é necessário conhecer o conceito de fluxo magnético, como citado anteriormente. O fluxo magnético é a grandeza com que se mede o número de linhas de indução que atravessam uma determinada área. Então, isso aqui é a definição do que é o fluxo. Deixa eu pegar no marca-texto aqui. Ó, isso aqui tudo é a definição do que é o fluxo, tá? Considere uma superfície plana de área A imersa em um campo magnético B, como representado na figura a seguir. Então aqui eu tenho uma superfície, tá? Que é essa espira aqui, ó. Vamos considerar que essa espira, ela é isolante, ela não é de ferro, tá? Vamos supor que é de borracha. Ela não vai conduzir eletricidade. O que acontece? Quanto mais linhas de indução magnética passar por essa seção, maior vai ser o fluxo magnético, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essas linhas tracejadas são as linhas de indução do meu campo magnético, ó. Todas essas linhas aqui, ó, tá? E eu tenho também a reta normal,
O que é a reta normal? Ela forma um ângulo de 90 graus com uma superfície. É como se essa superfície circular aqui, do exemplo da apostila, fosse uma pulseira. Sabe aquela pulseira de menina? Coloca ela em cima da mesa. Isso é uma superfície, tá? A reta normal vai ser perpendicular, ou seja, com uma superfície. Então, se você pega uma pulseira e coloca na mesa, quando forma 90 graus com a superfície da pulseira, aquela ali vai ser reta normal, tá? O ângulo que nós vamos utilizar de referência é o ângulo entre a normal e o campo magnético, tá? Aí eu pergunto o seguinte para vocês. Conforme eu vou girando essa espira, né? Eu vou girando ela. Em qual situação vocês acham que eu vou ter o fluxo máximo de campo magnético? Como é que vocês acham que eu consigo aumentar o fluxo do campo que passa por essa espira? Em que ângulo, né? Qual ângulo vocês acham que eu vou ter um fluxo máximo? Quando formar um ângulo de 90 graus, quando ela tiver, tipo, em 180? De 0, eu acho. 0. Exatamente, Amaral. Porque quando eu tiver que esse ângulo for igual a 0, eu vou ter essa situação aqui, não vou, ó. Ou seja, o campo magnético vai estar no mesmo sentido que a reta normal, ó, ângulo de 0. Ou seja, é um fluxo máximo. Por que é o fluxo máximo? Porque essa é a situação que eu vou ter mais linhas de indução passando por essa espira, ó. Olha o tanto de linha de indução que vai estar passando por essa espira. E agora, qual que é a situação que eu vou ter um fluxo mínimo ou um fluxo nulo? 90 graus? Agora aí 90. eu tenho 90, ó. Por quê? Ela é como se ela estivesse na mesa e o campo passasse e continua passando reto. Ou seja, vai passar alguma linha de indução no meio dessa espira? Não. Não vai. Então, Também o a quociente situação 90 que eu é zero, tenho né, um fluxo professor? máximo é quando eu tenho um ângulo de 0 graus, onde eu tenho a reta normal, ó, junto com o meu campo magnético. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus formado entre o campo e a normal, ó, ângulo de 90, aí eu tenho um fluxo nulo, tá? Mas aí eu te pergunto, como é que eu consigo calcular o fluxo magnético, tá? O fluxo magnético eu calculo ele como? Eu pego o campo magnético, multiplico pela área, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que eu vou utilizar? O ângulo entre a normal e o campo magnético, ó, esse ângulo aqui, tá? Então, o fluxo magnético, que é por esse psi aqui, ó, que eu calculo, tá? O B é a intensidade do campo magnético, dado em Tesla. A área eu coloco em metro. O ângulo, tá, ó, entre o vetor normal e o campo magnético. E o φ é o fluxo magnético. Qual que é a unidade de medida? WB, que é o Weber, tá? Graças ao alemão Eduard Weber, tá? Então, a unidade de medida de fluxo magnético é o Weber, tá? Ok? Então, ó, quando o ângulo for 0 graus, que é essa situação aqui, ó, que eu expliquei para vocês, é uma situação que eu vou ter o fluxo máximo de campo magnético. O que acontece? Quando o ângulo é 0, cosseno de 0 é quanto? 1. Né? Então, 1 vezes B vezes a área vai dar, eu posso calcular o fluxo como sendo o campo vezes a área, quando o ângulo for 0, tá? Eu posso calcular o fluxo dessa forma aqui, ó. Porque cosseno de 0 é 1, tá? É a situação que eu vou ter o maior valor de fluxo magnético naquele material, naquele exemplo, tá? Quando o ângulo for 90 graus, cosseno de 90 é quanto?
Zero. Zero. Então, 0 vezes a área vezes o campo, quanto que dá? Zero. 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 Por isso que nessa situação o campo é nulo, tá? Se você fizer a continha lá do cosseno de 90, você vai ver que não vai passar nada. Eu não vou ter fluxo magnético quando o campo fizer 90 graus com a reta normal, ok? Imagina que isso aqui tudo é superfície, ó. E você colocou a reta normal para cima, formando o ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Então essas são as situações que eu tenho o maior valor de fluxo e o menor valor de fluxo, tá? Deixa eu pôr aqui para carregar. Vocês estão conseguindo acompanhar tranquilo? Sim, professor. Voltando. Variação do fluxo magnético em indução magnética. Sabe-se que não basta haver fluxo magnético, e sim a variação deste, para o surgimento de uma força eletromotriz induzida. Assim, veremos a seguir duas maneiras em que essa força pode se manifestar. Então, o que ele quis dizer? Se eu tiver um ímã parado aqui no meio, ó, tem um ímã parado aqui no meio, norte e sul. Estão vendo aí? Saiu, professor. Saiu. Caiu, Tô né? vendo. Caiu a conexão, gente. Peraí. A internet está bem fraquinha. Peraí que eu tô trocando a rede, tá? Que caiu aqui a internet. Voltou? Voltou. Ok. Ó. Então, pessoal, se eu colocasse um ímã aqui dentro, ó, dessa espira, tá vendo, ó? Se eu colocar um ímã aqui dentro, o que acontece? Se esse ímã estiver parado, nós já vimos que eu não vou ter um fluxo magnético, não vou ter corrente passando nessa espira, por quê? Porque o ímã está parado, tá? Então, eu só vou ter corrente elétrica quando o ímã estiver em movimento, ou seja, quando eu vario o fluxo magnético, entendeu? Quando eu tenho uma variação no fluxo, ou seja, eu aumento as linhas de indução ou eu diminuo as linhas de indução, eu tenho uma corrente elétrica induzida ou uma força eletromotriz induzida, certo? Porque eu preciso ter essa variação desse campo magnético, ok? Deixa eu só responder um aluno aqui. Oi? Trouxe um bolinho pra cantar parabéns surpresa pra ele. Aí eu montei lá no dia 7, sabe? Lá embaixo. Aqui embaixo, na última sala. Aí você vai lá. Tá, beleza. Vai bater esse. Combinado. Então, pessoal, eu preciso ter essa variação do fluxo magnético para acontecer o fenômeno da indução. Se eu não vario esse fluxo, eu não vou ter corrente elétrica estabelecida, tá? Então, a primeira situação, ó, em circuitos fechados. Quando a variação do fluxo ocorre em um circuito fechado, surge uma corrente elétrica induzida,
Ou seja, porque essa corrente elétrica induzida, ela surgiu por conta que eu variei o fluxo do campo magnético. Então, por isso que a gente vai chamar de corrente induzida, tá? O sentido dessa corrente será discutido adiante, com a lei de Lenz. Lenz, ele, assim como fala dele, também continuou as pesquisas e ele descobriu que quando eu tenho uma corrente induzida, o campo magnético gerado pela corrente induzida vai ter uma polaridade. É bem interessante isso daí. Ó. E a segunda, em circuitos abertos. Quando eu tenho um circuito aberto e eu tenho a variação do fluxo, ou seja, eu tenho um ímã entrando e saindo aqui dessa espira, o que acontece? Há apenas a força eletromotriz induzida, ou seja, eu vou ter uma DDP aqui na ponta. Eu vou ter uma diferença de potencial quando eu aproximo e afasto, por exemplo, o ímã dessa espira, ok? Assim, para haver indução eletromagnética, pressupõe-se que existe um campo magnético original. O campo magnético é aquele criado pelo ímã, que eu fico movimentando ele, que denominamos original, gerado por um ímã ou por outro circuito percorrido por corrente elétrica, fio, bobina, que é o caso do exemplo que eu dei para vocês aqui atrás, ó, desse exemplo e desse exemplo. Eu não preciso variar o fluxo só com o ímã. Através de um outro circuito, também consigo fazer a variação do fluxo dentro de uma espira, por exemplo, tá? Então, olha que interessante, ó. Para acontecer a indução, olha esse mapa mental. É bem legal. Para acontecer a indução eletromagnética, eu preciso ter um campo original, um campo magnético que vai gerar essa indução eletromagnética. Para isso, quando eu tenho um fluxo magnético constante, eu não vou ter uma força eletromotriz. Quando eu vario, por que não vou ter força eletromotriz quando o fluxo é constante? Alguém sabe me dizer? Porque não dá para produzir corrente, não dá para passar. Exatamente. Porque se eu tenho um fluxo constante, ou seja, se eu tenho um ímã parado ou um campo magnético parado, eu não vou ter uma DTP, eu não vou ter corrente elétrica passando. Mas quando esse fluxo varia, ou seja, eu movimento aproximando ou afastando esse ímã ou esse circuito, eu tenho duas situações. Quando eu tenho um circuito fechado, a variação do fluxo vai gerar uma corrente induzida. Quando eu tenho uma variação do fluxo no circuito aberto, eu tenho uma força eletromotriz induzida, tá? Então esse mapinha aqui é bem interessante, que ele é um resumo para você entender o que é indução eletromagnética, certo? Ó, agora falta 2 minutos para bater o sinal. Na volta, eu vou explicar a lei de Lenz e finalizo essa parte do conteúdo. Eu acho que dá tempo de eu fazer um módulo com vocês. É bem facinho o módulo, tá? Só para fixar esse conhecimento. Então, tá, resumindo... Oi? Eu acho que faltou fazer o último módulo da apostila 17. Faltou, né? Aquele lá, Amaral, eu não vou fazer porque aqueles exercícios lá, eu vou passar a resolução para vocês. Eles são bem fáceis, tá? E o cálculo é só você aplicar na fórmula. Um ele pede para calcular lá a força magnética e o outro é um teórico que tem a explicação embaixo. Então eu vou disponibilizar para vocês a resolução. Caso alguém fez e tenha dúvida, me manda mensagem no privado daquele módulo, tá? Para mim poder agilizar, senão não acabo esse conteúdo. Eu expliquei tudo, porém só não vou fazer os exercícios. Combinado? Aí os exercícios desse módulo eu vou fazer junto com vocês. Esse aqui do módulo 103. E o 104 assim dá tempo de como tarefa. Tá? Só para a gente poder compreender o que é o fluxo magnético, o que é a indução eletromagnética. Tá tranquilo? Vocês conseguiram compreender? Ou não? Ou tá meio complicado de compreender esse conteúdo? Ô, professor, fala só de novo como que é a indução. A indução eletromagnética é quando o campo magnético gera corrente elétrica. Tá? Beleza. É quando eu tenho um campo magnético gerando corrente elétrica. Mas nós vimos que para gerar corrente elétrica, eu preciso ter uma variação desse campo.
Como que eu consigo fazer uma variação do campo magnético? Aproximando ou afastando o ímã, ó. Por quê? Nessa situação aqui, por que está marcando que está passando corrente elétrica? Porque quando eu aproximo o ímã dessa bobina, o que acontece? Eu estou aumentando o fluxo magnético. Quando eu afasto esse ímã, aqui ó, eu diminuo o campo magnético. Ou seja, tanto quando eu aproximo, quando eu afasto, eu estou variando o fluxo dentro da bobina. Então, por conta dessa variação do fluxo de campo dentro da bobina, vai surgir a corrente elétrica. Então, isso é indução eletromagnética. Quando eu tenho a variação do fluxo magnético, gera uma corrente elétrica. Certo? Porque quando eu tenho ímã em repouso, ó, eu não tenho corrente passando. Certo? Certo. Ficou claro, patrocínio? Ficou. Vamos para o intervalo, depois a gente volta então, pessoal.